nossa vida, recebe o nosso ser. Em nome de Jesus, Pai. Agrada-te como cheiro suave, Deus, do nosso louvor. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Podemos sentar. Amém. Sabem? O salmista dizia: ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, todavia eu me alegrarei no Senhor. Amém? Todavia eu me alegrarei no Senhor. Podemos ver tantas coisas escuras à nossa volta, tantas coisas que nos entristecem, tantas coisas que nos desafiam, e muitas vezes nós olhamos e pondo isto numa linguagem nos dias de hoje, dizemos: como é que eu me vou safar desta? Onde é que eu me vou virar? Mas o salmista dizia: ainda assim eu me alegrarei no Senhor. Amém? A Bíblia diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Amém? Amém. Amém. Antes de começarmos a campanha, eu escolhi um tema para hoje, porque é importante nesta campanha todos nós queremos milagres, verdade? Todos nós queremos ver Deus operar na nossa vida. E eu vou ser um pouco egoísta. Eu quero ver Deus operar na minha vida. Amém? Eu quero ver Deus operar um milagre na minha vida. Claro que eu quero ver na vossa também, mas eu quero ver mais na minha do que na vossa. Amém? Mas eu quero ver milagres de Deus. Amém? Mas para isso eu tenho que entender que Deus, Ele enviou o seu Filho. E nós temos que entender neste tempo quem é Jesus. Amém? Porque nós, para termos consciência de milagres na nossa vida, nós temos que conhecer aquele que faz os milagres. Amém? Hoje em dia existem médicos virtuais. A gente já faz as consultas por telefone. Liga para o 111. É que é o 111, não é? É o 111. E de lá já nos dão, já passam já a receita e tudo. Vai só levantar na farmácia. Amém? Então nós não conhecemos o médico que nos está a atender, o enfermeiro. Não conhecemos. Mas é importante nós conhecermos o Deus dos milagres. É importante nós conhecermos o Jesus que faz milagres. Amém? Porque quando nós conhecemos essa pessoa, quando nós conhecemos aquele que faz milagre na nossa vida, nós começamos a ter um entendimento diferente do que é o milagre. Amém? Porque o milagre muitas vezes não é de acordo com a nossa vontade, mas milagre é de acordo com a sua vontade. Amém? Deus não vai fazer todos os milagres da tua vida. Deus não te vai dar tudo o que tu precisas, ou o que tu achas que tu precisas para a tua vida, ou o que tu queres na tua vida, mas Deus vai te dar e vai fazer os milagres que Ele acha que são importantes para a tua vida. Porque há curas que não são importantes para a tua vida. Porque a cura muitas vezes tem a ver com o propósito que Ele coloca na nossa vida. Eu lembro-me que, e é um testemunho impressionante, não sei se vocês conheceram o pastor Manza. A esposa dele faleceu há uns anos. Ele é o pastor da Icomável. Ele esteve connosco ano passado, em agosto. Estou a ver se ele consegue vir agora durante a campanha. Mas a Rosa, que era a esposa do pastor Manza, ela faleceu com cancro. E eu lembro-me dele contar que Deus porquê? Ela era uma mulher que servia a Deus, era incrível, a Rosa. E ele perguntou porquê? Porquê? E a convicção dele não foi uma convicção, uma posição de revolta, porque aquilo que Deus lhe disse foi que eu não curei porque ela cumpriu o propósito para o qual eu chamei para esta terra. Ela cumpriu o propósito que foi chamada para aqui. Então muitas vezes acontece na nossa vida que Deus não é o propósito dele nos curar. Não é o propósito dele que nós sejamos, que haja algum tipo de milagre que nós muito desejamos, que nós muito queremos, mas muitas vezes não é o seu propósito. Amém?
Mas nós só entendemos isso quando nós o conhecemos. Quando nós conhecemos este Jesus e percebemos aquilo que Ele é na nossa vida, então nós percebemos muitas vezes o porquê que as coisas não acontecem. Amém? E é isso que nós vamos fazer um pouco. É conhecer este Jesus. Amém? Amém. Mateus 16, 13, 15 diz assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem os homens dizem que o Filho do Homem é? E eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês? Perguntou ele aos seus discípulos: quem vocês dizem que eu sou? Amém? Quando nós olhamos para a expressão eu sou, e nós vamos falar desta expressão, que é eu sou, quando nós olhamos para esta expressão eu sou, esta expressão não é nova no Novo Testamento, porque se nós nos lembramos, e se nós formos a Êxodo, quando Deus se revelou a Moisés na sarça ardente, e que Deus mandou, e essa sarça falou, aquilo deve ter sido assim uma coisa assim estranha, né? Um arbusto a falar, né? Mas Deus, quando mandou Moisés ter com o faraó no Egito, Moisés lhe perguntou: e quem é que eu digo que tu és? Como é que tu te chamas? Deus, qual é o teu nome? Amém? E se nós vamos a Êxodo 3,14, aquilo que Deus respondeu foi: eu sou o que eu sou. Ou seja, eu sou o eu sou. Amém? E isto leva-nos a uma divindade que é revelada, que foi revelada a Moisés naquele tempo, e que com Jesus ela veio ser revelada até aos dias de hoje. Amém? Houve um processo de Deus nesta revelação, mas que com Jesus Cristo ela se materializou no homem que era 100% de carne, 100% de espírito, um homem que era 100% Deus, mas esse eu sou se materializou para cada um de nós. Amém? E sabem, o Evangelho de João, ele faz muitas declarações acerca do eu sou. E Jesus, ele próprio, ele diz, eu sou. Amém? E nós vamos ver algumas passagens onde diz aquilo que Jesus é. Amém? Quando Jesus se refere, eu sou, vamos ver essas passagens. Amém? Amém. Então, em João 6,35, diz assim: então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Amém? Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Amém? Eu sou o pão da vida. Amém? Aqui nós podemos ver que Jesus, ele se apresenta como um sustento espiritual. Amém? Quando nós olhamos para Jesus e quando nós olhamos para eu sou o pão da vida, quem é que precisa de pão para comer? Todos nós precisamos de pão para comer. Todos nós precisamos de alimento. Então aqui Jesus se apresenta como algo que é indispensável na nossa vida. Nós temos que comer. Não é? Ninguém consegue viver sem comer. E quando nós passamos esta realidade para o lado espiritual, então nós temos que entender que para nós vivermos, nós temos que ter Jesus. Porque se não tivermos Jesus, nós estamos mortos. Amém? Então Jesus, ele se apresenta como o pão, como algo, uma necessidade diária na nossa vida, tão importante como o pão do nosso dia-a-dia. O pão que nós compramos na padaria do Zé. Amém? O pão que nós compramos no Sainsbury's. Amém? É tão essencial Jesus no nosso dia-a-dia, na nossa vida diária, como o pão que nós comemos. Então, ele é o pão da vida, é aquele que nos alimenta para nós podermos continuar a ter vida. Amém? Amém? Ele é aquele que sustenta o nosso corpo.
Amém? Então nós temos na terra o nosso pão, temos os nossos alimentos, e na nossa vida espiritual nós temos o pão do céu, que é Jesus Cristo. Amém? Ele é o pão da vida. Amém? Então nós, por meio dele, nós vivemos e nós existimos e nós somos alimentados. Amém? E nós temos a plena provisão para nós podermos ter uma vida eterna. Amém? Amém. Em segundo lugar, em João 8,12, diz assim: eu sou... Falando novamente ao povo, disse Jesus: eu sou a luz do mundo. Quem me segue nunca andará em trevas, mas terá a luz da vida. Amém? Quando nós olhamos para a lua, vocês sabem que a lua não tem luz. Amém? A lua não tem luz. Nós vemos a luz, o sol reflete por trás dela. Sabiam? Amém? Então, quando nós olhamos para a lua, há algo que reflete, que é o sol, que se reflete por trás dela e que nós podemos ver a lua. Amém? Sabem? Quando Jesus se refere em que Ele é a luz do mundo, amém? Ele está-se a referir que Ele é a nossa luz. Nós sem Jesus, nós não temos luz. Nós sem Jesus, sem ter a luz do mundo, que é Jesus Cristo na nossa vida, nós não brilhamos. Vocês não pensem que às vezes a gente vê naqueles filmes, aqueles super-heróis que brilham, não é? Mas nós não somos super-heróis, nós não temos luz. Nós somos pessoas, sem Jesus, somos pessoas escuras, somos pessoas que não se veem. Amém? Então, quando Jesus ele se refere que Ele é a luz do mundo, é assim, Ele é a nossa luz. Aquilo que nos faz brilhar no nosso dia-a-dia é Jesus. Aquilo que nos faz ser diferentes no nosso dia-a-dia, no meio das pessoas, é Jesus. Aquilo que faz com que as pessoas nos vejam e olhem para nós e dizer assim: olha, epá, tu és diferente. Há algo em ti que me chama a atenção. Há algo em ti, não sei se vocês já ouviram aquela expressão, há algo em ti que brilha, e não é o Ronaldo. Não. Mas há algo em ti que brilha, essa luz é Jesus Cristo. Amém? Porque Jesus é a única luz que faz diferença na nossa vida. É a luz que nos faz brilhar. Amém? Por isso é que Ele diz que Ele é a luz do mundo. Amém? A única forma de nós brilharmos é quando a luz de Cristo ela se reflete através da nossa vida. Amém? E nós, quando temos a luz de Cristo, nós vamos brilhar no lugar onde nós estamos, no nosso trabalho, na nossa casa, nos nossos amigos, no café, com os nossos amigos que não são cristãos. Dizem assim: João, tu brilhas. É Cristo. Quando eles dizem: Horácio, Sandra, vocês brilham, é Cristo. Quando dizem: olha, vocês, há algo, não sou eu, mas é Cristo em mim. É o reflexo da luz de Cristo que está em mim. Amém? Então, Ele é a luz do mundo. Eu sou, diz Ele, Jesus Cristo, eu sou a luz do mundo. Amém? Em João 10:9 diz assim: eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá. Encontrará pastagem. Amém? Sabem, Jesus, Ele é a porta da salvação. Em todos nós, quando nós olhamos para esta imagem, todos nós, perante a nossa vida, perante o caminho que nós percorremos na nossa jornada, há sempre portas que nós temos que escolher. E sabem, muitas vezes nós escolhemos portas que não têm volta. Portas que nós ultrapassamos e se fecham atrás e que nós não conseguimos sair. Outras até que conseguimos sair, escolhas que nós fazemos, mas que é tão difícil voltar atrás. E quando nós pensamos em voltar atrás, causa-nos dor, causa-nos depressão, causa-nos doença, não só espiritual, mas mesmo a nível do corpo, causa-nos perigo, causa-nos
tanta coisa para nós podermos voltar atrás em tantas portas que nós escolhemos, tantas decisões que nós temos, tantas decisões que nós escolhemos muitas vezes, ou maioria das vezes quando não temos Jesus, mal. Maioria das vezes, mal. Amém? Mas aqui Jesus ele se apresenta como a porta. Amém? A porta de todos aqueles que entrarem serão salvos. Amém? E a Bíblia diz que é um lugar, é uma porta onde nós podemos entrar e sair. Podemos entrar e sair. Não é aquelas portas que se fecham e não saem mais dali, não. Nós podemos circular nas pastagens de Deus. Amém? Naquele lugar, ali há pastagem. Nós somos ovelhas. Amém? Nós somos ovelhas de Deus. Amém? Então, naquele lugar, quando nós escolhemos a porta, ali há pastagens, há alegria. Amém? E muitas vezes, e a maioria das vezes, as portas que nós escolhemos é portas de escravidão. Portas que nos deixam amarrados às situações, portas que nos deixam presos às condições que nós estamos, portas que nos deixam presos a enfermidades. Mas na porta de Deus, na porta de Jesus, esta porta, o eu sou, aí há paz, aí há alegria, aí há vida e vida em abundância. Amém? Então, eu sou a porta. A porta que todos nós podemos escolher. Amém? Aquela porta que nós temos que passar para ter a vida. E vida em abundância. Amém? Amém. João 10:11 diz: eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. Amém? Eu sou o bom pastor. Amém? Sabem? Jesus, Ele é o bom pastor. Amém? Nesta declaração, Jesus Ele se identifica como o nosso pastor. Amém? Nós temos pessoas na terra que são pastores, que cuidam das ovelhas, mas ninguém cuida melhor de vocês do que Jesus. Ninguém cuida melhor de nós do que Jesus. Ele é o pastor que deu a vida pelas ovelhas. Ele deu a sua vida. Ninguém lhe tirou. Ele próprio disse: aqui estou. Eu vou morrer pelas minhas ovelhas. Amém? E nós temos alguém que morreu pela nossa vida, que é um bom pastor, mas que ressuscitou para ser o pastor supremo. Aquele que está sentado à direita do Pai, intercede por nós em todos os dias da nossa vida, em todas as dificuldades. Amém? E Ele é o bom pastor. Ele é o bom pastor. Amém? E como pastor, o que Ele não quer é que falte nada às suas ovelhas. Amém? Jesus, Ele quer cuidar-nos. Jesus, Ele quer que nós sejamos cuidados nos mais mínimos detalhes. Amém? Nos mais mínimos detalhes. Coisas que nós, muitas vezes, precisamos, coisas tão pequenas. Porque Deus é um Deus detalhista. Deus não é um Deus generalizado. Ah, não, tal. Não. Quando nós olhamos para a criação, nós vemos tanto detalhe. Micróbios, coisas que... fungos, assim, coisas que nós não vemos. Mas Deus, Ele lembrou-se que faziam falta. Não é? Tudo na criação faz falta. Você diz, não, há coisas que não fazem assim tanta falta. Coisas que a gente... Não é? Não é, Irina? A cobra não fazia falta. Pois, mas está lá, mas Deus criou por alguma razão. Não é? Deus criou por alguma razão. Entendem? Então, Deus, Ele é tão detalhista no nosso corpo. Quando nós olhamos para o corpo humano, os glóbulos, as células, tudo aquilo que nós temos, Deus, Ele é tão perfeito naquilo que faz. Amém? E Ele quer cuidar de nós. Amém? Quando nós olhamos para este cuidado, nós podemos ver o amor incondicional dEle. Amém? O amor incondicional, que Ele dá a sua vida. Ele deu a sua vida para que nós possamos ser amados e ser cuidados. Amém? João 11:25 diz assim: disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Eu sou a ressurreição e a vida. Amém? Sabem, no episódio Jesus disse a Marta de Betânia que Ele é a ressurreição e a vida.
Amém? Eu sou a ressurreição e a vida. E sabem, nós podemos ver na Bíblia, e houve um exemplo que eu tirei, em que Jesus ele desafiou a morte. Foi quando ressuscitou Lázaro. Lázaro já estava morto há uns dias e os amigos de Lázaro, eles foram chamar Jesus e foram ter com ele. Jesus estava longe e disseram: Jesus, teu amigo Lázaro está a morrer. E Jesus disse: calma, tranquilos. E Jesus continuou a fazer aquilo que estava a fazer. E os discípulos outra vez: Lázaro está a morrer. Já vou, parece meus filhos, já vou. É assim. Acontece que quando Jesus chegou a Lázaro já estava morto. Lázaro já estava morto. E as pessoas devem ter pensado assim: mas este Jesus não está bem na cabeça. Quer dizer, mandámos chamá-lo quando era preciso. Foram chamar o médico quando era preciso, né? Para que Lázaro não morresse, né? Para que houvesse ali talvez um milagre de cura. O que eles não sabiam é que Jesus tinha um milagre maior. Amém? Jesus tinha preparado um milagre maior, que ele ia ressuscitar Lázaro. Amém? E naquela altura Jesus chegou e devem ter perguntado: mas este Jesus já devia cá estar há uns dias e ainda está a chegar agora, né? O que é que Jesus disse? Calma, eu já vou ter com Lázaro. De Lázaro trato eu, assim, mais ou menos assim, né? Já vou. Acontece que Jesus tinha preparado vencer a morte naquele momento. Menos Jesus venceu a morte naquele momento. Mas o mais impressionante, e nós, sabem, há vários exemplos durante os séculos em que homens venceram a morte a ressuscitar outros. Há um exemplo, há um testemunho que eu conheço, que é James Williamsworth. Se o nome assim estranho. James Williamsworth. Acho que é esse. E este homem, ele chegou a um quarto e tinha uma menina morta. A menina tinha morrido, tinha acabado de falecer. E este homem, ele chegou e ele disse: saiam todos, que a menina apenas está a dormir. E as pessoas, a mãe da menina, é um testemunho, e a mãe da menina começou: não, minha filha está morta, naquele pranto, E este homem disse: saiam todos. E este homem, o testemunho conta que este homem agarrou na menina e encostou-a na parede e disse: segue-me. E largou e ele foi embora. E a menina caiu ao chão, porque estava morta. E este homem, outra vez, a orar, a interceder, Deus agarrou na menina e encostou na parede. E a menina caiu ao chão, morta. Até que à terceira vez este homem agarrou na menina e encostou na parede e disse: segue-me. E largou a menina e foi embora. E a menina começou a segui-lo. A menina tinha ressuscitado. Amém? Amém? Aquela menina seguiu aquele homem. E quando aquele homem chamou os pais da menina e as pessoas viram o milagre, disse: este Deus, Ele venceu a morte. Mas o mais impressionante é que Jesus, Ele não só venceu a morte com os outros, Ele venceu a morte por si mesmo. Ele foi o único homem que ressuscitou sem intervenção de outras pessoas. Ele foi o único homem que ao terceiro dia Ele ressuscitou. Ele se levantou dentre os mortos e Ele ressuscitou. Amém? Então, Ele é a ressurreição. Ele é a vida de Deus em nós. Amém?
quando nós temos Cristo, nós não temos mais morte. Às vezes nós temos uma mentalidade em que não, quando eu morrer o que é que vai acontecer? Eu vou para o céu. Sabem, a vida de Deus em nós é a eternidade. Quando nós temos a vida de Deus em nós agora, amém? Quando nós temos a vida de Deus, nós já vencemos a morte, porque o que vai morrer é apenas o nosso corpo. Apenas o nosso corpo. Então a morte está vencida, porque nós vamos viver eternamente com Ele. Amém? Porque nós temos a vida de Deus em nós. O nosso corpo vai morrer, mas nós vamos viver com Ele. Amém? É essa vida, essa ressurreição e a vida que Deus quer trazer à tua vida, que Jesus quer estar presente na nossa vida. Amém? Amém? Em João 14,6 diz: respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Sabem, Jesus, Ele é o único caminho para Deus. Às vezes nós assistimos e muitas religiões, elas apresentam caminhos que nós muitas vezes nos confundem. Muitas vezes nós achamos que são os caminhos corretos para chegar a Deus, para chegar à vida eterna, para ter uma vida plena. Então muitas vezes nós fazemos sacrifícios em função desses caminhos que nos apresentam. Mas sabe, Jesus diz: eu sou o único caminho. Eu sou o caminho. Então não existe muitos caminhos. Jesus não é um caminho entre várias opções de caminhos. Jesus é o caminho. Ele é o único caminho. Costumamos dizer que pessoas boas, se não tiverem Jesus, apesar de serem boas, elas estão mortas. Porque há pessoas boas na sua essência, mas sem Jesus, sem aquele que é o único caminho, aquele que nos leva à vida eterna, elas são mortas. Então não existe muitas opções de caminhos. Não existe muitos caminhos. Existem algumas tentativas de atalhos, como nós costumamos dizer, mas caminho mesmo, aquele que é o caminho da nossa vida, é Jesus. Amém? Amém? Ele é verdade. Amém? Não existem muitas verdades. Não, a minha é mais verdade que a tua. E tal, eu aqui, não, o outro é que é mais verdade. Só existe uma verdade, que é Jesus. Amém? Diz: ninguém vai ao Pai senão por mim, diz a Bíblia. Não existe outras vidas. Nós podemos pensar que há muitas vidas. Não existe. Existe uma vida, que é Jesus Cristo. Amém? Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele é a única vida. Amém? Ele é a vida em si mesmo. Amém? E Ele é a vida que quer estar dentro de nós. A vida que nós temos que viver em abundância. Amém? João 15:1 diz: eu sou a videira verdadeira e o meu Pai é o agricultor. Amém? Eu sou a videira verdadeira. Sabem, Jesus, Ele é a videira verdadeira. E nós somos os ramos. Há uma coisa que eu gostava que nós pudéssemos entender e que nós precisamos de entender na nossa vida. É que nós temos que estar enxertados na videira. Nós temos que estar enxertados. Nós somos ramos mortos. Não sei se vocês já viram, principalmente aqui, muitas vezes aqui neste caminho que vai aqui à beira do rio, às vezes tem galhos aí partidos. Tem ramos aí partidos. Esses ramos estão mortos porque estão separados da árvore. Amém? E nós somos ramos mortos. E nós temos que ser enxertados, temos que ser agarrados. Eu não sei se alguém conhece a técnica de enxertar as árvores. Agarram no ramo, assim, faz assim um corte na árvore, né? E aquilo encaixa ali e depois a árvore vai agarrando no ramo. Né? É assim, né? E aquilo vai agarrando no ramo e esse ramo deixa de estar morto e começa a ganhar vida, porque a seiva da árvore
ela passa a dar vida ao ramo. Amém? É assim, não é, Horácio? Não é? Então esse ramo volta a ter vida. Amém? Nós temos que entender que nós somos ramos mortos e que nós temos que estar agarrados, enxertados na videira. Nós temos de estar enxertados em Jesus, porque Jesus, o sangue dele, a seiva que vem de Jesus, é que nos vai dar vida. Amém? Nós não temos vida sem estar enxertados em Cristo. Amém? E quando nós pensamos nisto, e quando nós olhamos principalmente para as árvores de fruto, que fazem aqueles enxertos, corrige-me se eu estiver errado, fazem aqueles enxertos e aqueles ramos começam a dar fruto. Não é? Aqueles ramos começam a dar fruto. Mas sabem que nós temos que pensar uma coisa? É que esse fruto não é dos ramos. Esse fruto é da árvore. Amém? Então, quando nós que estamos enxertados na árvore, na videira verdadeira, e começamos a dar fruto, esse fruto não é nosso. Esse fruto é de Cristo. Esse fruto é daquele que dá vida a esse ramo. Amém? Então esses frutos não são nossos. Amém? E é tão interessante porque muitas vezes nós somos tão egocêntricos, tão egoístas, que queremos comer o nosso fruto. Eu não sei se vocês já viram alguma árvore comer o seu fruto. A árvore não come o seu fruto. Outras pessoas comem o fruto da árvore. Mas sabem, muitas vezes a nossa ideia daquilo que Deus nos dá, daquilo que nós queremos tanto e desejamos tanto, nós pensamos que é para nós. O fruto que nasce na nossa vida, nós pensamos que é para nós. E muitas vezes queremos comer o nosso fruto. Morder. Eu vou comer. Mas sabem, o nosso fruto não é para nós. O meu fruto não é para mim. O teu fruto não é para ti. O teu fruto é para os outros. Amém? O teu fruto é para os outros. Não é para ti. Amém? Nós temos que entender que aquilo que nós fazemos não é para nós. Aquilo que a Sandra faz pode ser para mim. Mas o que eu faço não é para mim. O que eu faço é para o João, para a Nayara, para a Irina, para a minha esposa, para os meus filhos, para o Horácio. Amém? E quando nós começarmos a entender que como igreja nós temos que nos alimentar uns dos outros, dos frutos que nós damos uns aos outros, nós vamos ser muito mais intencionais. Amém? E nós vamos perceber o eu sou de Deus em nós. Amém? Sabem? Jesus, Ele é aquele que nos dá a seiva para nós termos fruto. Se nós nos soltarmos, nós vamos morrer novamente. Se nós deixarmos de estar agarrados, enxertados naquele que é a videira verdadeira, então nós vamos morrer novamente. Amém? E vamos entender que aquilo que Deus nos dá não é para nós. Os talentos que Deus me dá não é para mim. Os talentos, as capacidades que Deus me dá, o tempo que Deus me dá, não é para mim, mas é para os outros. Amém? Amém? E Ele é a videira verdadeira. Ele é a videira verdadeira. Eu sou. Amém? Sabem? Cristo, quando Ele se identifica como o grande eu sou, Ele diz, eu sou o que eu sou. Ele mostra a sua divindade em todo este plano que nós chamamos salvação, em todo este plano que nós chamamos vidas redimidas para Cristo. Amém? Transformação na nossa vida. Amém? Só através do eu sou. Amém? E é tão importante nós, cristãos, entendermos e memorizarmos estas palavras constantemente no nosso dia-a-dia. Amém? Constantemente, dia-a-dia, dia-a-dia, dia-a-dia. Entender que Jesus, Ele é o eu sou. E quando tu perguntares, Jesus, quem és tu? Ele vai te responder, eu sou. Eu sou. Eu sou.
aquele que quer mudar a tua vida, aquele que quer que tu dês fruto, aquele que quer que tu passes pela porta, aquele que tu queres, aquele que quer que tu sejas apacentado e cuidado em todos os dias da tua vida. É esse eu sou que nós temos que conhecer. Porque se nós conhecermos, o nosso milagre nesta campanha ele vai aparecer. O nosso milagre ele vai acontecer. Talvez não o milagre que eu quero, o milagre que me agrada mais, mas os milagres que Jesus acha que são necessários para a minha vida. Eles vão acontecer. Amém? E o meu desafio é este, é que nós possamos conhecer Jesus a ponto de nós entendermos que o milagre que Ele quer fazer na nossa vida é o milagre para o qual Ele tem um propósito maior. Amém? Porque a nossa vida não é para nós, é para os outros. Amém? Amém? A vida dele foi para nós e a nossa é para os outros. Amém? Vamos ficar de pé. Amém? Amém. Jesus, nesta tarde, Senhor, queremos te entregar a nossa vida, o nosso coração, Senhor. Declarar que estamos aqui, Senhor, disponíveis, Senhor, para aquilo que Tu queres fazer na nossa vida, para qualquer milagre que Tu queiras fazer na nossa vida, Senhor. Deus, nesta tarde, toca o nosso coração, toca a nossa vida, Senhor. Deus, eu oro para que Tu possas, Senhor, nesta campanha, Senhor, Tu possas reavivar a nossa fé, o nosso ser, Senhor, e que nós possamos colocar alvos perante Ti, Senhor, colocar desafios perante Ti, para cada um de nós, Senhor, para que nós possamos ver o milagre. Acreditamos, Deus, que Tu tens milagres disponíveis para nós, para a nossa vida, Senhor. E é isso que nós queremos ver. Milagres e viver o milagre com Jesus Cristo. Aquele que é o verdadeiro milagre. Em nome de Jesus, Pai. Oro, Senhor, para que cada um de nós possa, Senhor, experimentar e vivenciar este milagre a cada dia. Deus, e neste tempo em que nós vamos destinar, Senhor, em que nós vamos consagrar a Ti, Deus, para viver esta experiência de milagres com Jesus. Nós queremos ver o milagre na nossa vida, queremos ver o milagre na vida das pessoas, queremos ver o milagre na vida das nossas famílias, dos nossos colegas de trabalho, Senhor, dos nossos filhos, dos nossos pais, Deus. Nós queremos ver o milagre, Deus. Nós queremos ver. Aleluia, Jesus. Nós queremos experimentar. Pai, ajuda-nos, Senhor, a entender aquilo que Tu queres fazer na nossa vida, Deus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus. Espírito Santo, toma conta do nosso ser, do nosso coração, Senhor. Espírito Santo, invade-nos com a paz que excede todo o entendimento. Deus, para que nós não possamos andar ansiosos por coisa alguma, mas antes possamos meditar, Deus, na Tua palavra, Deus. Antes possamos tirar tempo para estar na Tua presença, antes possamos tirar tempo para estar contigo na intimidade. Em nome de Jesus, Pai, queremos ver. Queremos ver. Abre os nossos olhos espirituais para que nós possamos alcançar aquilo que Tu tens de maior e de melhor para cada um de nós. Em nome de Jesus, Pai. Amém. E amém.